Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nós estamos estudando sobre o desenvolvimento, a reprodução humana, o desenvolvimento e a reprodução humana. E hoje nós vamos continuar. Mas antes, só quero comentar um pouco sobre nossa atividade, que foi falar um pouco do texto, sobre a adolescência, que é o momento que vocês estão vivendo, e é bem interessante vocês compreenderem que esse momento tem algumas características que é comum de cada adolescente, não precisa ficar preocupado. Ah, por que eu estou assim? Por que está acontecendo isso comigo? Porque a minha voz está mudando? Porque agora o meu corpo está assim? Não precisa se preocupar, porque é uma coisa natural, normal. Então, vocês estão nesse processo, nessa fase. E todo adulto um dia passou por essa fase. Então, é importante vocês estarem compreendendo, as principais características dessa fase para que vocês possam aprender a lidar com ela. Mas hoje nós vamos continuar falando sobre a produção dos ovócitos. Lembram que eu falei que as partes, do sistema genital feminino, as principais partes são o útero, os dois ovários, tá vendo aqui, ovário direito, oh Jesus, deixa eu voltar, menina. Ovário direito, ovário esquerdo. Aí nós temos aqui a tuba uterina, que também é chamado de trompa de falápio, mas hoje atualmente a gente chama de tuba uterina. E nós vamos ter também a vagina, né? E essas são as principais partes do sistema genital feminino, que aqui também está representado. Bem, mas hoje nós vamos entender como ocorre a produção dos ovócitos e onde ocorre essa produção. Então, primeiro, onde ocorre a produção? Os ovócitos, que são os gametas femininos, que vai juntar-se, unir-se com o gameta masculino e vai acontecer a fecundação para a formação de um novo indivíduo. Então, ele é produzido, meninos, aqui, nos ovários. Então, nos ovários femininos é produzido os ovócitos. Na verdade, a mulher, ao ser fecundada, esses ovócitos já são formados, ainda na fase de feto. Eles são formados. Todos os ovócitos são formados e armazenados nos dois ovários. Bem, mas essa formação, ela é interrompida. Ela é interrompida para depois voltar novamente na fase da puberdade. Então, os ovócitos é uma célula esférica, bem maior do que o espermatozoide, que vai se unir com o espermatozoide para formar um novo indivíduo. A produção inicia-se ainda no nascimento da mulher e na fase adulta, na puberdade, ela se completa, vamos dizer assim, porque é na puberdade que os ovócitos amadurecem. Então, nesse momento que os ovócitos amadurecem, a mulher, ela se torna fértil, ela é capaz de produzir, ela é capaz de formar um novo indivíduo, Ela está pronta para a reprodução. E esses ovócitos que são formados nos ovários, eles são liberados a cada mês. Então, em um mês, depois da puberdade, em um mês, um ovário libera um ovócitos, no outro mês, o outro ovário libera um ovócitos. E é um ovócito. E essa liberação do ovócito nós chamamos de ovulação, ok? Ovulação quer dizer, ela ovulou aquele ovócito, ele amadureceu e ele foi lançado na tuba uterina. É aqui que ele é lançado, meninos, olha. Ele é amadurecido aqui e ele é lançado nessa tuba uterina, que é a mesma trompa de falápio. E aí ele é lançado aqui
e ele vai seguindo, né, na trompa até chegar no útero. Se acontecer da mulher naquele momento ter o espermatozoide, o encontro do espermatozoide com o ovócito vai acontecer na tuba, na trompa de Filápio, certo? Bem, outra coisa importante é nós entendermos que para a mulher ovular, para acontecer a ovulação, que no caso, vamos dizer, a primeira ovulação, que acontece mais ou menos na idade de 12 a 15 anos, né? Varia de mulher para mulher, mas é nessa fase de 12 a 15 anos que acontece a primeira ovulação. Para que isso aconteça, o útero da mulher, ele se prepara. Eu coloquei bem que essa imagem mostrando, né, a estrutura do útero. O útero é formado por 3 partes, que é o endométrio, que é o miométrio, e também nós temos o perimétrio, que não tem aí, mas é essa parte mais externa aqui, ó, do útero. Então, aqui nós temos o perimétrio, mas no meio, como se fosse entre o perimétrio e o endométrio, nós temos o miométrio, e na parte mais interna, nós vamos ter o endométrio. Então, a cada mês, o útero ele se prepara para receber o ovócito, para o processo de ovulação. E esse preparo do útero vai acontecer no endométrio, né? Esse endométrio aqui, ele vai se revestir, ele é cheio de vasos sanguíneos, e ele vai se revestir de sangue para se preparar para receber o ovócito que foi liberado pelo ovário. O útero também ele tem essa parte aqui que nós chamamos de fundo, essa parte aqui nós chamamos de corpo e essa parte aqui nós chamamos de colo do útero. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim, fulano tá com... Minha mãe tá com inflamação no colo do útero. Então, ela tá com inflamação nessa parte aqui, já próximo à vagina. Ok? Aí aqui as tubas, aqui já tem o nome tubo uterino, que é o nome que nós usamos agora, meninas, tubo uterino. Então, você vê que a tubo uterina é como um cano, né? Que tem um espaço interno por onde o ovócito vai se locomover. Aí, nessa imagem aqui, nós temos a figura, ó. Aqui nós temos esses pontinhos, gente. Vários pontinhos vão demonstrando os ovócitos que estão aqui, ó. Vários. Então, a cada mês, um amadurece. E aí, ele segue pela tuba e vai se locomovendo, até chegar no útero. Caso a mulher tenha tido relações sexuais e ela esteja no período, né, de ovulação, o espermatozoide que penetrou na sua vagina, ele vai seguir, em direção à tuba, porque o encontro romântico entre o espermatozoide e o ovócito acontece na tuba uterina, ok? Então, na pré-ovulação, o útero ele vai se preparar para receber o ovócito. O ovócito vai amadurecer, estimulado pelos hormônios, e o útero vai produzir o endométrio, que vai se tornar cheio de sangue, né? Vascularizado. Ele já é vascularizado e ele vai se revestir de sangue para que ele possa receber aquele ovócito que vai chegar. Esse processo, gente, vai acontecer desde a primeira menstruação até a última menstruação. A primeira menstruação geralmente vai acontecer de 13 a 15 anos, que é a menarca.
E a última menstruação vai acontecer dos 40 aos 50 anos, que é chamado de menopausa. Então, a mulher, durante este período de 12 a 50 anos, todos os meses ela deve ovular. Ela deve ovular. Hoje nós sabemos que muitas mulheres têm problemas e às vezes não conseguem ovular. Elas não menstruam todos os meses. Mas isso não é algo normal. O normal é que todos os meses a mulher venha ovular. Ela venha estar menstruando. Caso isso não aconteça, tem que se procurar saber quais são as causas e procurar uma solução para isso. Mas o único momento em que a mulher não vai ovular é na gravidez. Durante a gravidez, a ovulação ela é interrompida. Não a ovulação. Mas caso não haja gravidez, a mulher ela deve ovular todos os meses. Mensalmente, o útero ele vai se preparar para a gravidez. E os hormônios que vão contribuir para esse preparo também são os hormônios chamados de estrógenos e progesterona. Esses hormônios são produzidos pelos ovários, que vão preparar, né, o útero para receber futuramente o feto, o óvulo que foi fecundado. Ok? Bem, o endométrio, ele é extremamente importante para o desenvolvimento do ser humano, porque é no endométrio que o óvulo fecundado vai se instalar e ele vai se desenvolver. E é através do endométrio que ele vai se nutrir e também vai se proteger. Então, o endométrio ele é extremamente importante para o desenvolvimento do feto, caso haja fecundação. Eu coloquei essa imagem também para mostrar de uma forma mais específica como acontece essa ovulação. Vamos seguir a partir dos números. Número 1. Você, a mulher, né, todas as mulheres, elas têm os folículos. Esses folículos são chamados de ovócito primário. Foi o que ela recebeu na sua formação. Quando ela foi formada, ela recebeu esses folículos, que são os ovócitos primários. Esses ovócitos primários, que são os folículos primários, eles vão se desenvolvendo e vão crescendo, né? Vão passar por um processo de crescimento, até que eles se tornam ovócitos secundários. E isso vai acontecer quando? Na puberdade. Quando a jovem entrar na puberdade, que o seu organismo começar a produzir, né? A hipófise começar a produzir os hormônios FSH e LH, que vão estimular o amadurecimento desse ovócito. Quer dizer, ao amadurecer, que é nessa fase, que é o primeiro amadurecimento, é chamado de menstruação, né? E isso vai acontecer todos os meses. Então, quando esse ovócito amadurecer, olha só, ele vai ser liberado. Liberado aonde? Na tuba uterina. Na tuba uterina. Então, vamos imaginar que a mulher ela nasce com milhares de ovócitos. E a cada mês um é liberado. Então, ali ela vai diminuindo a quantidade de ovócitos. Então, a quantidade de gametas femininos é limitada. Diferente dos homens, que produzem milhares de espermatozoides por mês. As mulheres, não, elas já têm a quantidade de ovócitos específica nos seus ovários. Às vezes, tem mulheres que têm problemas nos ovários e às vezes elas precisam fazer cirurgias para tirar os seus ovários. Então, caso isso aconteça, caso uma pessoa tenha que fazer uma cirurgia para remover os seus ovários, ela ficará impossibilitada de ter filhos. Por quê? Porque vai ser tirado os ovários, que é onde estão os ovócitos. Então, uma mulher que tira os seus ovários ou que tira o seu útero por algum problema de saúde, ela fica impossibilitada de ter filhos biológicos.
né? A não ser que ela use outros métodos que depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, ó, prestem atenção aí. Então, a menina, né, já nasce com os ovócitos primários. Esses ovócitos primários, quando ela chega na puberdade, amadurece. E quando ele amadurece, a primeira vez é chamado de menstruação. E isso vai acontecer todos os meses. Todos os meses a mulher vai amadurecer um ovócito. E ela vai... Aí, caso esse ovócito não se encontre com o espermatozoide, aí acontece a menstruação, que é o que vai acontecer na pós-ovulação. Quer dizer, pós-ovulação, ele ovulou. Ovulou para quê? Para encontrar-se para a fecundação, né? Para encontrar-se com o espermatozoide, mas não teve espermatozoide. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser eliminado. Esse ovócito vai ser eliminado através da menstruação. Professor, mas o que é essa menstruação? Bem, observem aqui. Mesmo formatinho que nós já vimos. O útero, as trompas, que é a mesma tuba, o colo do útero e a vagina. Então, aqui está o quê? O endométrio. Olha aqui de forma mais específica e bem mais clara, bem vermelhinho. Esse endométrio é uma capa revestida de sangue mesmo, que estava se preparando para receber o óvulo. Então, não veio o óvulo, o que vai acontecer? Esse endométrio, esse sangue que estava aqui, ó, ele vai ser eliminado através da vagina. E esse sangue nós chamamos de fluxo menstrual. Olha só nessa figura. Então, o fluxo menstrual. Primeiro, Jesus, desculpa, gente. Primeiro, o útero se preparou com esse revestimento no endométrio de sangue. Não aconteceu a fecundação, esse sangue todo é liberado através da vagina e é chamado de menstruação. Quando isso acontece pela primeira vez, é chamado de menarca, que é a primeira menstruação. As últimas menstruações que a mulher tem é chamado de menopausa, porque é o encerramento do ciclo menstrual. A mulher ela mantém esse ciclo todos os meses. Normalmente ela deveria manter. Hoje nós temos mulheres que têm muitos problemas com relação ao ciclo menstrual, mas ele deveria acontecer todos os meses. E quando se encerra, que é na fase dos seus 50, 45 a 50 anos, ela está no processo de menopausa, ok? Então, meninos, era isso que eu queria passar para vocês hoje, sobre a produção dos ovócitos, que são os gametas feminino, como que acontece, né, essa produção, onde acontece, que é nos ovários, e como acontece a menstruação. Vou deixar agora a atividade do livro, da página 18, 218, 219, 220, para vocês fazerem. E aí, na próxima aula, a gente faz a correção. Qualquer dúvida, vocês colocam aí no grupo. Então, cheiro, até a próxima aula.